Olá pessoal, vamos começar o nosso curso de API do TX. Nós vamos aprender a programar dentro do TX e isso vai nos permitir criar estruturas, ligações, o que a gente precisar. Como todos os outros cursos, nós vamos fazer passo a passo. Nós vamos começar do básico, vamos entrar no Visual Studio, vamos fazer um primeiro programinha, vamos pôr um desafio e assim por diante até que a gente consiga fazer um projeto maior. Então hoje, a primeira aula, o que nós vamos fazer é, nós vamos abrir o Visual Studio, que eu espero que você já tenha instalado, é muito fácil, e criar o nosso primeiro projetinho pequeno, que é lançar uma viga e uma coluna dentro do TX. Ok? Vamos lá. Bom, então aqui eu tenho o TX aberto, vai servir de pano de fundo. Eu vou abrir o meu Visual Studio, que eu já tenho ele aberto aqui. Ok? Aí eu vou entrar em Arquivo, Novo, Projeto. Essa janela do novo projeto, ele vai permitir uma série de tipos de projeto de Visual Studio. Nós vamos usar esse aqui, ó, aplicativos do Windows Forms. Tá? Aqui embaixo nós vamos dar um nome para esse projeto. Né? Vamos colocar aqui TX API. Tá? Vou colocar em um diretório qualquer aqui, eu vou colocar no meu CTX aqui, ok? Selecionei a pasta, selecionei o nome, etc. Criar um diretório para solução, ele fica mais organizado, vou dar um ok. Está aqui o começo do nosso projeto. Então, como é um tipo de aplicativo Form, ele já abre um primeiro formulário, né, que é onde vai rodar o nosso programa. Então, se eu quiser, a partir de agora, já compilar e rodar esse programa, eu já posso. Né? Em cima aqui em iniciar, se eu mandar ele compilar, ele vai compilar, ó, cliquei aqui, ele vai compilar e vai rodar o programa. O que vai acontecer? Ele vai apresentar uma janela, olha aqui, ó, que é o nosso programa. Aqui, por enquanto, é só essa janela, a gente não fez nada ainda, né? Então, eu posso aumentar, diminuir, mover, e a hora que eu clicar aqui e fechar, ele fechou o programa e voltou para o Visual Studio. Tá? Então, é assim que funciona. Então, a partir daqui, a gente vai rodar a nossa API do TX. Nós vamos criar aqui alguns controles, como botões e caixa de texto e tal, para entrar as informações e fazer isso funcionar em conjunto com o TX. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é acessar o código desse formulário. Como que eu faço aqui? Eu estando aqui no código do formulário, que também aparece aqui, ó, né, junto da minha solução, eu vou clicar em F7. Quando eu clico em F7, ele abre uma outra janela. Essa é a janela de código do meu formulário. Essa aqui é a janela de desenho do meu formulário, onde eu vou colocar os elementos adicionais que eu quero, e aqui é onde eu vou programar o meu formulário. Ok? O próximo passo é eu colocar dentro do nosso programa a DLL que vai fazer a conexão com o TX. O que é a DLL? São rotinas que já estão compiladas e que sabem se comunicar com o TX. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, em referências, que é onde estão as outras DLLs que já estão conectadas com o meu programa, que vem em automático. Né? Eu vou pegar em referências aqui, vou clicar com o botão direito, vou mandar adicionar uma referência. Tá? Para adicionar essa referência, eu vou mandar procurar aqui o arquivo e aonde que eu vou encontrar esse arquivo. Esse arquivo da DLL que eu coloquei dentro do meu diretório aqui, deixa eu achar aqui,
esse arquivo aqui, ó, tsapi client 12.dll. É essa DLL que você tem que usar. Aonde você vai encontrar essa DLL? Você recebeu essa DLL para poder fazer esse curso e você vai colocar ele vai copiar esse arquivo dentro do diretório do nosso projeto. Você vê que eu estou dentro do diretório TXT API que a gente está criando, né? Então agora eu vou selecionar essa DLL, vou clicar aqui em adicionar, ó, ele vai marcar aqui, ok, e ela vai aparecer agora aqui, ó. Tá vendo? Então agora eu incluí essa DLL dentro do nosso projeto. Agora eu posso usar essas rotinas de interface com o TXT, tá? O que é que nós temos que fazer agora? Agora eu tenho que informar o programa que nós vamos usar essa DLL de conexão com o TXT. Então eu vou botar aqui, ó, using TS, eu tenho duas aqui, ó, API Client e o TXT API. Eu vou usar o TS API Client, ok? Ok, usei. Agora eu posso criar aqui uma variável, eu vou chamar uma do tipo privada, que vai ser o tStillModel. Tá? Eu vou chamar de meu modelo. Essa variável tStillModel aqui, que na verdade é uma classe, é que vai fazer a nossa conexão com o TXT. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é criar um método de entrada, o método chamado onload, que tem em todos os formulários, que ele é chamado pelo Windows assim que o nosso formulário é criado. Então, protected override, porque ele sobrescreve o outro, onload, tá? Ele criou. Então aqui eu vou dizer que meu modelo igual a new. Agora nós estamos prontos para tentar se conectar com o TXT. Por que tentar? Porque quando o programa for rodado aqui, pode ser que o TXT não esteja aberto. E ele precisa que o TXT esteja aberto para conseguir se conectar a ele. Então como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o meu modelo, que é a minha classe, tá? E vou chamar o método do getConnection, ó, já mostra lá, getConnection status, que ele retorna um booleano, seja verdadeiro ou falso, para ver se ele conseguiu conectar ou não, certo? Então, já que eu tenho esse método, eu vou colocar um if aqui. Então, se eu não consigo conectar, o que eu faço? Eu vou pôr uma mensagem para o usuário dizendo não foi possível se conectar ao TXT. E fecha o programa. Certo? Caso contrário, ele vai estar conectado. Então, o primeiro programa já vai fazer uma coisa diferente do que aquilo que a gente só mostrou na janela. Ele vai tentar se conectar. Vamos rodar para ver o que acontece. Ó, veja que ele abriu a janela, ele está funcionando, e ele não deu a mensagem de erro. Por quê? Porque ele conseguiu se conectar ao TXT. Nós temos um TXT aberto, certo? O que nós vamos fazer agora como teste? Eu vou fechar o nosso programa, tá? Ele vai voltar lá. Eu vou pegar o nosso TXT e vou fechar a janela, ou seja, não vai ter mais nenhum TXT rodando, né? Agora eu vou rodar o nosso programa de novo. Olha a mensagem que ele deu, não foi possível conectar ao TXT. E ele sai fora. Então, isso aqui mostra que isso aqui tudo está funcionando. Ele entrou aqui, olhou, viu que não conseguiu, que não tinha nenhum TXT aberto, falou, ó, não posso fazer nada, não tem como conectar. E saiu do programa. Então, se ele passou por aqui, ok, nós estamos prontos para poder trabalhar no nosso modelo. Antes da gente fazer alguma coisa, eu vou colocar um outro método aqui, que é protected override on close, que é o contrário daquele onload, é quando ele fecha. O que eu tenho que lembrar de fazer sempre aqui? Eu tenho que lembrar
de fechar a conexão com o Teixil. Se eu não fizer isso, eu saio do programa e essa conexão fica aberta. Se eu tentar entrar com outro programa aqui que se conecta ao Teixil, ele não vai conseguir, vou ter que reinicializar o Teixil. Então você limpa o canal de acesso Teixil toda vez que você for sair do programa dizendo assim, ó, eu não estou mais usando. E como que a gente faz isso? Como que eu faço isso? Muito fácil, eu vou fazer Teixil model.close connection. Esse comando fecha todas as conexões com o Teixil e eu posso, a partir de agora, fechar o programa. Então eu vou botar aqui alguns comentários aqui para a gente poder se lembrar disso depois, né? O programa está saindo, é necessário fechar a conexão com o Teixil. E aqui eu vou pôr um comentário também. Vamos testar se é possível conectar ao Teixil. Muito importante você deixar o teu código organizado com comentários para você depois ir lembrando de tudo que nós estamos fazendo, certo? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos adicionar uma viga ao nosso modelo. Como é que nós vamos fazer isso? Dentro do meu formulário aqui eu vou colocar um botão para disparar esse evento aqui. Então aqui do lado você vai achar ali ó, o botão, né? Eu vou carregar ele para dentro do nosso formulário aqui. Esse botão, quando eu coloco aqui do lado eu tenho as propriedades dele, né? Então eu vou dar um nome para esse botão, vou chamar de BT de botão de criar viga. Para eu depois, quando acessar esse botão, eu saber o que ele está fazendo, né? E o texto, vou pôr aqui viga. Ele já mudou lá, ó. Ok? Como é que eu crio um evento para esse botão? Eu vou pegar aqui no formulário e vou dar 2 cliques nele. Ó. Que ele já criou o método que vai ser chamado quando o usuário clicar o botão. Então aqui nós vamos criar uma viga. Qual é o método dele, qual é a classe? É o tsBin, ó. Né? TS de Teixil, bin de viga, né? Vou chamar de viga, né? É igual, vamos criar uma classe nova. A hora que eu crio, eu vejo que tem 2 formas, eu posso criar sem parâmetros ou eu posso criar dando os parâmetros que eu quero para a classe, né? O primeiro é o nome, eu vou chamar o nome da viga de viga. O segundo é o ponto, né? Eu vou criar aqui new ts point e vai ser o ponto 0,0,0 x, y, z, certo? O segundo parâmetro lá é o endpoint, também vou criar um novo ponto, new ts point, vamos colocar aqui x6000, y0, z0. Você coloca o valor que você quiser aí entre os dois, tá? Aí, a bitola, né, o nome do perfil. Aqui eu vou criar, para eu não correr o risco de botar um perfil que não tenha, eu vou criar um perfil paramétrico, tá? Aí eu tenho certeza que vai dar certo. Então, perfil soldado, vamos criar um perfil soldado de 500 por 250 por 9.5 por 6, ok? Qual é o nome do material? Vamos usar um A36. Esse material também tem que existir no Teixil, senão ele não vai... E qual a classe que eu quero? Eu quero na classe 4. Ok? Então, esse comando aqui vai criar essa viga aqui. Ok? Como que eu vou agora incluir essa viga? Muito fácil. Eu vou botar aqui viga.insert. Ele insere dentro do modelo. Só que esse insert aqui, se você for ver aqui, eu vou colocar de novo só para a gente ver. Ó, ele é do tipo booleano, ou seja, ele vai retornar um resultado para você, verdadeiro ou falso, se ele conseguiu fazer essa operação. Isso é importante. Então, eu vou criar um if aqui, ó, if
botão negativo, ó. Se ele não conseguiu inserir, tá? Ele vai dar uma mensagem, message box, pronto, show, erro ao inserir a viga. Quando você for criar outros programas, você precisa ir verificando se está dando tudo certo, senão você parte do princípio que uma viga foi colocada no textil de forma correta, continua fazendo as outras operações e a viga por alguma razão não foi inserida. Então é importante você fazer esse tipo de verificação. Então aqui o que nós fizemos? Mandamos incluir uma viga. O que nós vamos fazer agora? Vamos ver se ele funcionou, vamos rodar o programa. O que tem que acontecer? Ele tem que entrar e a hora que eu apertar o botão ele insere uma viga nova. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de rodar o programa é rodar de novo o Tailshield, porque nós já sabemos que se o Tailshield não estiver aberto, ele vai dar uma mensagem de erro, certo? Então eu vou abrir o Tailshield aqui para a gente poder fazer a conexão. Ok. Né? Então agora eu vou rodar o meu programa. Ele vai compilar. Agora o nosso formulário tem o botãozinho de viga que a gente criou. Eu vou diminuir aqui o Visual Studio. Ó. Eu estou só com o meu programa rodando e o Tailshield atrás. Se está tudo certo, a hora que eu apertar uma viga aqui, ele tem que fazer do ponto 000, que é aqui, até o ponto 6001 PS daquele. Vamos tentar? Vamos lá. Viga, olha lá o meu perfil. Então, vamos lá. Bitola PS de 500 por 250 por 9,5 por 6. Vou dar 2 cliques nele. Material A36, classe 4, que foi o que nós escolhemos. Então, o nosso primeiro programa criou essa viga. Se eu apagar essa viga aqui e chamar o meu programa de novo, ele cria de novo, certo? Funcionou. Ok, mas aí você vai me perguntar, eu quero colocar outras propriedades nessa viga antes de inserir ela. Vamos fechar o programa aqui e eu vou voltar para o Visual Studio. Antes de eu inserir a viga aqui, eu vou abrir uma linha e vou colocar aqui, ó, viga, ponto. Aqui ó, você vai ver que tem todas as propriedades, ó. Nome, número da fase, posição, a bitola, que eu posso mudar de novo, ponto de início, ponto de final, o ID do tecla, a marca e assim por diante. Então, por exemplo, posição, né? Dentro de posição eu tenho o plano, eu tenho o deslocamento no plano, eu tenho a rotação. Então, a rotação vai ser igual a back, below, front ou top. Então eu quero front, por exemplo, que era diferente daquela que a gente tinha usado, né? Que era o normal, que é top. Então se eu for gerar de novo lá, e vamos mudar aqui, por exemplo, aqui eu criei com 4, né? Vamos dizer que aqui viga ponto classe igual a 3. Não faz sentido aqui em programação eu botar o 4 logo em seguida botar um comando desse, só para mostrar para vocês que eu posso depois alterar uma viga por aqui, tá? Vamos rodar ele e vamos inserir a viga para ver o que acontece. Então, eu vou apagar essa viga aqui, porque eu vou escrever a outra em cima, né? Aqui está o meu programa, eu vou clicar em viga, ele fez na classe 3 e fez com ela girada front, que foram as propriedades que eu mudei lá no nosso programa, certo? Agora vamos criar uma coluna. Aqui vem um conceito muito importante, que é o seguinte: para o Tailshield, você criar uma coluna ou criar uma viga, o elemento é o mesmo. Não existe um elemento TS coluna, só existe o TS bin. Então, quando você quiser uma coluna, você vai colocar, basta você colocar o primeiro ponto, né, o primeiro ponto e o segundo na vertical de baixo para cima, e isso configura uma coluna. E ele vai tratar como uma coluna, nós vamos ver isso. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar mais um botão, vou chamar esse botão pt criar coluna, vou dar o nome dele, o texto aqui, de coluna, né? Vou dar 2 cliques para criar
Daí, aqui, ó, eu vou copiar isso tudo daqui para cá, e só modificar o que eu quero. Então, aqui, ó, coluna, não é viga, é o nome. O primeiro eu vou dar x em y 3000, e daí aqui x 0, y 3000, z, qual altura nós vamos colocar? Vamos colocar uma altura de 5000, né? E qual perfil nós vamos usar? Vamos usar um de 500 por 500 aqui, tá? Classe 4, pode ser, vamos botar 5, vamos apagar essa aqui, e a rotação vamos deixar below, tá? Aqui a mensagem eu vou botar coluna, opa, vai inserir a coluna. Vamos mudar o nome da variável para ficar alguma coisa, então eu vou botar um F2, vou mudar ali e vou chamar de minha coluna. Ele já mudou tudo, ó, né? Eu vou sempre insistir com vocês essa organização de dar para as variáveis o nome do que elas são, de botar os comentários e tudo mais, porque esse é um costume muito importante se você quer realmente começar a fazer programas maiores e melhores. Vamos rodar e vamos ver se ele funcionou. Ele vai rodar, ó. Agora eu já tenho dois botões, vigas e colunas. Vou abrir aqui o Tailshield, né? O meu programa está aqui. Ele tem que criar a coluna lá, né? Eu vou clicar em coluna, ó lá, ele criou a coluna, ó, perfil de 500 por 500 por 9,5 por 6, coluna, classe 5 que eu criei, rotação below que nós tínhamos colocado. Então, com isso, hoje nós fizemos um primeiro programa, instalamos a DLL que faz a conexão, fizemos a construção de uma viga e de uma coluna. A primeira aula era isso.